Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal, meu nome é Vinícius. O meu é Ellen. Nós vamos dar continuidade à nossa leitura bíblica em ordem cronológica, vamos nessa? Êxodo 16 diz assim: O povo de Israel saiu de Elim e foi para o deserto de Sim, que fica entre Elim e o Monte Sinai. Chegaram ali no dia 15 do segundo mês depois da sua saída do Egito. Ali no deserto, todos eles começaram a reclamar contra Moisés e Arão, dizendo assim: Teria sido melhor que o Senhor tivesse nos matado no Egito. Lá poderíamos pelo menos nos sentar e comer carne e outras comidas à vontade. Vocês nos trouxeram para esse deserto a fim de matar de fome toda essa multidão. O Senhor Deus disse a Moisés: Agora eu vou fazer chover do céu pão para vocês, e o povo deverá sair. E cada um deverá juntar uma porção que dê para um dia. Assim eu os porei à prova para saber se eles vão obedecer minhas ordens. No sexto dia deverão juntar e preparar o dobro do que costuma juntar nos outros dias. Então Moisés e Arão disseram ao povo: Hoje à tarde vocês ficarão sabendo que foi o Senhor Deus que os tirou do Egito. Amanhã de manhã vocês verão a glória do Senhor, pois o Senhor ouviu as reclamações de vocês contra ele. Foi contra ele e não contra nós que vocês reclamaram, pois afinal de contas quem somos nós? E Moisés continuou: É Deus, o Senhor, que vai lhes dar carne para comerem de tarde, pão à vontade de manhã. Pois o Senhor ouviu vocês reclamando contra ele. As suas reclamações são contra ele e não contra nós, pois afinal de contas quem somos nós? Aí Moisés disse a Arão: Diga a todo o povo que venha e fique diante de Deus o Senhor, pois ele ouviu as reclamações deles. Enquanto Arão estava falando a todo o povo, eles olharam para o deserto, e de repente a glória do Senhor apareceu numa nuvem. E o Senhor disse a Moisés: Eu tenho ouvido as reclamações dos israelitas. Diga-lhes que hoje à tarde, antes de escurecer, eles comerão carne. E amanhã de manhã comerão pão à vontade. Aí ficarão sabendo que eu, o Senhor, sou o Deus deles. À tarde apareceu um grande bando de codornas, eram tantas que cobriram o acampamento. No dia seguinte de manhã, havia um orvalho em toda a volta de todo o acampamento. Quando o orvalho secou, por cima da areia do deserto ficou uma coisa parecida com escamas, fina como a geada no chão. Os israelitas viram aquilo que não sabiam o que era e perguntaram uns aos outros: Que é isso? Moisés disse: Esse é o alimento que o Senhor está mandando para vocês comerem. Esta é a ordem que ele deu: Cada um de vocês deverá juntar o que for necessário para comer, de acordo com o número de pessoas que houver na família, 2 litros por pessoa. E assim fizeram os israelitas. Um pegaram mais, outros menos. Quando mediram, aconteceu o que haviam pegado muito não tinham demais, o que não faltava nada para os que haviam pegado pouco. Cada um havia pegado exatamente o necessário para comer. Então Moisés lhes disse: Ninguém deverá guardar nada para o dia seguinte. Mas alguns não obedeceram a ordem de Moisés e guardaram uma parte daquele alimento. E no dia seguinte, o que tinha sido guardado estava cheio de bichos e cheirava mal. Aí Moisés ficou muito irritado com eles. Todas as manhãs cada um pegava o necessário para comer naquele dia, pois o calor do sol derretia o que ficava no chão. No sexto dia pegaram o dobro, isso é, 4 litros para cada pessoa. Os líderes do povo foram e contaram a Moisés o que estava acontecendo, e Moisés lhe disse: Amanhã é dia de descanso, sábado santo, separado para Deus, o Senhor. Por isso o Senhor deu a seguinte ordem: Os que quiserem assar esse alimento no forno, que assem, e os que quiserem cozinhar, que cozinhem, e que guardem para o dia seguinte o que sobrar. Conforme a ordem de Moisés, todos guardaram para o dia seguinte o que havia sobrado, e não cheirou mal, nem criou bicho. Moisés disse: Comam isso hoje, pois é sábado, é o dia de descanso separado para Deus, o Senhor. Nesses dias vocês não acharão nada no campo para comer. E colham esse alimento durante 6 dias, porém no 7º dia, que é o dia do descanso, não haverá alimento no chão. No 7º dia, algumas pessoas saíram para pegar o alimento, porém não acharam nada. Então o Senhor Deus disse a Moisés: Até quando vocês vão desobedecer as minhas ordens e as minhas leis? Lembre que eu, o Senhor, dei a vocês um dia de descanso, e foi para isso que no 6º dia eu lhes dei alimento para 2 dias. No 7º dia fiquem todos onde estiverem, ninguém deverá sair de casa. Assim o povo não trabalhou no 7º dia. Os israelitas deram aquele alimento o nome de maná, era parecido com uma sementinha branca e tinha gosto de bolo de mel. E Moisés disse: O Senhor Deus mandou que fossem guardados 2 litros de maná para que no futuro os nossos descendentes possam ver o alimento que ele nos deu para comermos no deserto, quando nos tirou do Egito. Então Moisés disse a Arão: Pega uma vasilha, ponha nela 2 litros de maná e coloque na presença de Deus o Senhor, a fim de ser guardada para os nossos descendentes. Arão fez como o Senhor lhe havia ordenado Moisés e colocou a vasilha diante da arca da aliança para que ficasse guardada ali. Durante 40 anos os israelitas tiveram maná para comer, até que chegaram a uma terra habitada, isso é, até chegarem à fronteira de Canaã.
A porção de maná para cada pessoa era a 10ª parte da medida padrão, que tinha 20 litros. Então aqui as primeiras ordens de Deus, né? E o povo começou a teimar, começou a não fazer aquilo que era a vontade de Deus. E aí Deus já começou a dar sinais, né? Tipo, olha, vocês me obedeçam. E o povo não colocava à prova sempre Deus, né? E a gente vê que é uma falta de confiança em Deus. E muitas vezes isso a gente faz também. Sim. Deus fala uma coisa, a gente insiste naquilo e acaba desobedecendo e desagradando a Deus, né? Eu queria trazer uma coisa que está escrita aqui, que é muito legal, que eu vi isso agora, não sabia. A palavra maná, eu nunca me atentei, tipo assim, por que vem maná? Pra mim era só maná, o nome do negócio. Mas não, tem um porquê. Aqui tá falando assim, maná em hebraico soa parecido com a sentença que quer dizer o que é isso. Então em hebraico, quando fala maná, tem algo parecido com o que é isso. Então sim, esse é o nome do maná. Você entendeu? Sim. Achei bem legal, diferente, porque é que nem pão de mel, você coloca um nome para aquilo. Só que eles viram no chão, no dia, aí perguntaram o que é isso, que em hebraico soou maná, e ficou o nome, né, disso. Muito legal. Agora no capítulo 17, fala assim... Versículo 1. O povo de Israel saiu do deserto de Sim, caminhando de um lugar para outro de acordo com as ordens de Deus, o Senhor. Eles acamparam em Refitim, mas ali não havia água para beber. Então reclamaram contra Moisés e lhe disseram: dê-nos água para beber. Moisés respondeu: por que vocês estão reclamando? Por que estão pondo o Senhor à prova? Mas o povo está com muita sede, continuava reclamando e gritando contra Moisés. Eles diziam: por que você nos tirou do Egito? Será que foi para nos matar de sede? A nós, a nossos filhos, a nossas ovelhas e cabras? Então Moisés clamou, pedindo ajuda de Deus, o Senhor, e ele disse: o que é que eu faço com esse povo? Mais um pouco e eles vão querer me matar a pedrada. O Senhor disse a Moisés: escolha entre eles alguns líderes e passe com eles na frente do povo. Leve também o bastão com o qual você bateu no rio Nilo. Eu estarei diante de você em cima de uma rocha, ali no Monte Sinai. Bata na rocha e dela sairá água para o povo beber. E Moisés fez isso à presença de 2 líderes do povo de Israel. Então deram àquele lugar o nome de Massá e de Meribá, pois os israelitas reclamaram contra Moisés e puseram o Senhor à prova, perguntando o Senhor está com a gente ou não. Os amalequitas vieram e atacaram os israelitas em Refitim. Então Moisés deu a Josué a seguinte ordem: escolha algum dos homens e amanhã cedo vá com eles lutar por nós contra os amalequitas. Eu ficarei no alto do monte segurando o bastão de Deus. Josué fez o que Moisés havia ordenado e foi combater os amalequitas. Enquanto isso, Moisés, Arão e Hur subiram até o alto do monte. Quando Moisés ficava com os braços levantados, os israelitas venciam. Porém, quando ele abaixava os braços, eram os amalequitas que venciam. Quando os braços de Moisés ficavam cansados, Arão e Hur pegaram uma pedra e colocaram perto dele para que Moisés se sentasse, e os dois, um de cada lado, seguravam o braço de Moisés. Desse modo, os seus braços ficaram levantados até o pôr do sol, e assim Josué derrotou completamente os amalequitas. Então o Senhor Deus disse a Moisés: escreva um relatório dessa vitória, a fim de que ela seja lembrada. Diga a Josué que eu vou destruir completamente os amalequitas. Moisés construiu um altar e lhe deu o seguinte nome: o Senhor Deus é a minha bandeira. Depois disse: segure bem alto a bandeira do Senhor. O Senhor combaterá para sempre os amalequitas. Aqui nesse capítulo é muito legal porque mostra o quanto a gente precisa ser cercado de pessoas que vão te ajudar, te elevancar, e pessoas sábias, rápida e com discernimento também, não é qualquer pessoa. Porque a Bíblia não fala que Moisés pediu para cada um segurar, porque aí qualquer pessoa pode fazer. Você pede, a pessoa vai lá e faz. Ou não, né? Depende.
Mas nesse caso a Bíblia relata que eles simplesmente viram que quando Moisés, cansado, por causa também que ele já estava, né, lá para lá, acho que dos 50, não sei, cansado com os braços, eles viram que o povo de Israel já estava sendo derrotado. Eles foram lá e levantaram e seguraram, colocaram uma pedra, Moisés sentou e cada um segurou e eles venceram. Então que a gente seja cercado de pessoas que nos ajudem. Nem sempre a gente vai conseguir tudo sozinho. E aí pessoas vão nos ajudar a dar essas conexões. Moisés tinha 80 anos. 80 anos, né? Êxodo 18 diz assim: Jetro, sacerdote de Midian, e o sogro de Moisés souberam de tudo que Deus havia feito por Moisés e pelo povo de Israel. E soube também como o Senhor havia tirado do Egito os israelitas. Então ele foi para o lugar onde Moisés estava, levando Zípora, a mulher de Moisés. Moisés havia mandado Zípora e os 2 filhos dela para a casa de Jetro. O nome de um deles era Gerson, pois Moisés tinha dito: sou hóspede em terra estrangeira. O nome do outro é Eliezer, pois Moisés tinha dito: o Deus do meu pai me ajudou e não deixou que eu fosse morto pelo rei do Egito. Jetro, o sogro de Moisés, foi com a mulher e os 2 filhos de Moisés para o deserto onde Moisés estava acampado no Monte Sagrado. Ele havia mandado um recado a Moisés dizendo que estava chegando com a mulher e os filhos dele. Então Moisés saiu para se encontrar com Jetro, curvou-se em sinal de respeito e o beijou. Cada um perguntou ao outro se ia bem de saúde e depois eles entraram na barraca de Moisés. Ele contou ao sogro tudo o que o Senhor Deus, por causa do seu amor pelo povo de Israel, tinha feito com o rei do Egito e com os egípcios. Falou também a respeito das dificuldades que o povo havia tido no caminho e como o Senhor os havia socorrido. Jetro ficou muito contente com tudo que o Senhor havia feito pelo povo de Israel, tirando do Egito, e disse: louvado seja o Senhor Deus que libertou vocês das mãos dos egípcios e do seu rei. Agora sei que o Senhor é mais poderoso do que todos os seus deuses, pois livrou os israelitas do poder dos egípcios, quando eles os trataram com tanto desprezo. Em seguida, Jetro trouxe uma oferta para ser completamente queimada e animais para serem mortos, como sacrifícios a Deus. Arão e todos os líderes do povo de Israel foram com ele para comer a refeição sagrada. No dia seguinte, Moisés sentou-se para julgar as questões do povo e ficou ocupado desde a manhã até a noite. Quando Jetro viu tudo o que Moisés estava fazendo, perguntou: por que você está agindo assim? Por que está resolvendo sozinho os problemas do povo com todas essas pessoas em pé ao seu redor, desde a manhã até a noite? Moisés respondeu: eu tenho que fazer isso porque as pessoas vêm falar comigo para saber o que Deus quer. Quando 2 pessoas têm uma questão, elas vêm falar comigo para que eu resolva quem está certo. E explico os mandamentos e as leis de Deus para todos. Então Jetro disse: o que você está fazendo não está certo. Desse jeito você vai ficar cansado demais e o povo também. Isso é muito trabalho para você fazer sozinho. Agora escute meu conselho e Deus o ajudará. Estará certo de que você represente o povo diante de Deus e também que leve a ele o problema deles. Vocês devem ensinar as leis de Deus e explicar o que devem fazer e como devem viver. Mas você deve escolher alguns homens capazes e colocá-los como chefes do povo, chefes de 1.000, de 100, de 50 e 10. Devem ser homens que temam a Deus e que mereçam confiança e que sejam honestos em tudo. Serão eles que sempre julgarão as questões do povo. Os casos mais difíceis serão trazidos a você, mas os mais fáceis eles mesmos poderão resolver. Assim será melhor para você, pois eles o ajudarão nesse trabalho pesado. Se você fizer isso, e se for essa a ordem de Deus, vocês não ficarão cansados. Todas essas pessoas poderão ir para casa com as suas questões resolvidas. Moisés aceitou o conselho de Jetro e escolheu homens capazes entre todos os israelitas. Ele os colocou como chefes de 1.000, de 100, de 50 e de 10. Eles sempre julgaram as questões do povo, resolvendo as mais fáceis e trazendo a Moisés as mais difíceis. Então Moisés se despediu de Jetro e Jetro voltou para casa. Aqui foi instituída a primeira células, né? É como se fosse as igrejas e tem os seus líderes e tem líder de célula. Porque senão Moisés não ia dar conta. Moisés ia cansar muito rápido, porque eram muitas questões, muitos detalhes, né? Então foi uma boa dica aí do sogro, né? Foi. Então é isso, pessoal. A gente se vê no próximo vídeo. Deixe seu like e compartilhe com mais pessoas. Tchau, tchau.